Gente, o McDonald's decidiu fechar todas as suas lojas e interromper todas as suas operações na Rússia. A medida é temporária, segundo o CEO da marca no comunicado que ele soltou nesta terça-feira. Gente, tem 843 lojas do McDonald's na Rússia. E, bom, isso é o que havia no final do ano passado, no último balanço que o CEO liberou neste documento. Para você ter ideia do impacto disso, além de, claro, de novo, né, provavelmente um dos maiores apelos de marca, né, atrelado aí ao empreendedorismo, para usar uma expressão, né, a capilaridade global, né, de marcas americanas. O McDonald's, então, fechando suas lojas e interrompendo todas as suas operações na Rússia. São 62 mil empregados, Heloísa, na Rússia, que param, então, de trabalhar nesse momento. Ele diz aqui que nos mais de 30 anos em que operou na Rússia, o McDonald's se tornou uma parte essencial das 850 comunidades nas quais nós operamos. Ao mesmo tempo, nossos valores significam que não podemos ignorar o sofrimento humano desnecessário que se desenrola na Ucrânia, diz o CEO do McDonald's. Várias empresas, como a gente sabe, têm se somado a esse esforço de boicote à Rússia. Elo, eu peço para você continuar comigo, mas eu quero ouvir Fernando Nakagawa. Essa talvez seja, Dani, uma das medidas mais simbólicas, ainda que, obviamente, há empresas multinacionais que tenham um volume de negócios mais expressivo com os russos, como, por exemplo, no setor de energia. Essa é uma notícia muito simbólica porque a chegada do McDonald's à Rússia, logo depois do fim da União Soviética, foi como um símbolo da mudança do sistema econômico do país. Para quem conhece Moscou, na Praça Vermelha, nos arredores, ali a poucos metros da Praça Vermelha, há um McDonald's em que permanentemente, eu fui 2 vezes para Moscou, sempre há muita fila e os russos adoram consumir coisas ocidentais, assim, não apenas comida, mas roupa, por exemplo. Adidas é um símbolo, outro símbolo do consumo russo e quase está no imaginário russo o consumo de marcas ocidentais. Me parece muito simbólica essa decisão, para além, obviamente, do que já tinha sido anunciado, Dani. Lô, eu queria te ouvir um pouco. A Heloísa tem sempre muito cuidado em trazer esse olhar equilibrado, mas o fato, Elô, eu acho que isso, nesse momento, não cabe dúvida. Putin está perdendo muito feio a guerra narrativa dessa operação, para usar o termo que é caro a ele, na Ucrânia. Perdeu. Há uma onda de solidariedade que ultrapassa qualquer possibilidade que os russos tenham de se contrapor nesse momento. De certa forma, que o que a gente está vendo acontecer é uma espécie de cancelamento, transpondo da rede social para a geopolítica, um cancelamento da Rússia. Não é cool operar na Rússia mais nesse momento. Adorei você falar nesse termo, Dani. Eu acho que é exatamente isso. E o que me preocupa muito ver, por exemplo, como a gente viu diplomatas se levantando e dando as costas para o discurso do Sergei Lavrov. Eu acho que a diplomacia não pode ser contaminada por essa mentalidade de mídia social de cancelamento. E nesse ponto, eu acho que eu fico muito com a argumentação da nossa diplomacia brasileira, que defende o artigo 4º da nossa Constituição, de defender a soberania dos povos, de procurar o diálogo, a paz. E o governo brasileiro, a diplomacia brasileira, tem insistido muito nesse ponto dentro das Nações Unidas, dizendo que a gente precisa abrir o diálogo, abrir o espaço para o diálogo. Outra coisa que me preocupa, Dani, existe quase que uma pressão em todas essas empresas hoje para saírem da Rússia, porque agora pega até mal você funcionar na Rússia. Mas a população russa vai pagar um preço e já está pagando um preço muito caro. Eu já conversei com amigos que têm amigos na Rússia que já falam, não sei mais o que eu vou fazer amanhã, não tenho mais emprego, de uma hora para outra acabou tudo, enfim. Então, sempre tem um segundo lado, um terceiro lado nesses conflitos, né? Claro que não se compara ao sofrimento do povo ucraniano, que está tendo que deixar suas casas, deixar toda a sua vida para trás, mas vai ter muito sofrimento lá também. E
a Rússia anda agora ameaçando com a ideia do que o Ocidente pode sofrer, dizendo que o barril de petróleo ainda vai chegar a $300. E aí a gente vai sentir, o mundo inteiro vai sentir. Então, tem sempre vários lados nessa história, né, Dani? Sim, e Elô, eu acho importante a gente pegar esse ponto que você traz, porque a gente viu, viralizou, por exemplo, restaurantes na Europa que tinham ali naquele quadro, isso é um clássico na Europa, né? Do lado de fora você tem sempre o cardápio, para que você entre já sabendo o que você vai pedir, porque os europeus, eles não têm muita paciência com quem fica folheando muito o cardápio para escolher. E também tem ali o quadro que traz, digamos, o destaque do dia, o prato do dia, né? O que você pode, qual é aquela refeição que o chefe está destacando naquele dia para atrair o público. E aí viralizou, né? O restaurante colocou, aqui nós não servimos russos. A Rússia não é Putin, né? E é importante que a gente não desperte um sentimento xenofóbico contra os russos. Como a Heloísa falou, né, por conta de decisões essas inquestionavelmente equivocadas, né, do presidente russo, porque decidiu resolver pela via da violência, da morte, um conflito que ele entende como legítimo, mas a saída que ele encontrou não é legítima sob qualquer ótica. De todo modo, a Rússia não é Putin, os russos estão sofrendo bastante. Elô, você quer fazer mais um comentário? Exatamente. Ou eu posso segurar com você para te trazer mais um dado? Lembrar uma coisa. Eu queria te trazer mais um dadinho. Só uma coisinha, vou te falar. Só para complementar com isso, eu me lembro da época da invasão do Iraque, né? E no Conselho de Segurança da ONU, a França foi muito firme naquela época em dizer que não devia haver uma invasão, votar contra a ideia da invasão do Iraque. E aqui, o que aconteceu? Cancelaram até a chamada French fry, que é batata frita, né? Começaram a falar freedom fries. É o nível de pueril de discussão que eu acho que me preocupa, que eu acho que não leva muito a coisa nenhuma. Elô, ainda nesse tema, e aí, Naka, quero te ouvir também um pouco do... Isso, gente, tudo é dinheiro, tá?